Meu nome é Melanie Porter. Tenho 36 anos, sou mãe solteira e, nos últimos 15 anos, fui praticamente a conta bancária dos meus pais. Minha filha e eu chegamos à casa deles, em Fargo, na véspera de Natal. A neve caía forte, as luzes da varanda brilhavam, e eu ainda tinha esperança de que, naquele ano, as coisas fossem diferentes. No instante em que minha mãe abriu a porta, ela me olhou de cima a baixo, deu aquele sorriso debochado tão familiar e disse, alto o suficiente para toda a sala ouvir, esse dia era para ser agradável. O que te fez aparecer aqui? Minha filha de 9 anos apertou minha mão e sussurrou, mãe, a gente deveria ir embora? Eu não hesitei. Viramos as costas, caminhamos de volta pela neve e entramos no carro. Uma hora depois, minha mãe se arrependeria de cada palavra que disse. Se você já foi o parente que todo mundo espera que pague tudo enquanto te tratam como lixo, não aperte o botão de pular. Fique até o fim, porque o que aconteceu depois mudou tudo para sempre. Exatamente uma hora depois de termos ido embora, meu celular começou a explodir de notificações. A primeira nem era da minha mãe. Era um e-mail automático da empresa hipotecária endereçado a ela, com cópia para o e-mail que eu usava para pagar as contas deles havia anos. Pagamento recusado. Transferência agendada falhou. 2 minutos depois, começaram as ligações. Ignorei as 3 primeiras e só atendi na quarta. Cadê o pagamento de janeiro? Minha mãe perguntou antes mesmo que eu dissesse alô. Sem pedido de desculpas, sem mencionar o que ela tinha dito na porta. Nada sobre a Ava ter ouvido tudo, apenas o dinheiro. Sentei no sofá com minha filha enroscada ao meu lado vendo um filme, sua mãozinha ainda segurando a minha como se tivesse medo que eu desaparecesse. Respirei fundo, como se fosse a primeira respiração de verdade em 15 anos, e respondi. Eu cansei de pagar por pessoas que me tratam como lixo. Silêncio na linha, seguido de uma risada seca. Você tá brincando, né? Você não pode simplesmente parar. Nós temos contas, Melanie. De verdade. Eu venho pagando as suas contas de verdade desde os meus 21 anos, respondi, mantendo a voz baixa para que Ava não ouvisse tudo. $1.500 todo dia primeiro do mês, automaticamente, antes de eu sequer ver o dinheiro. Isso termina hoje. Ela começou a gritar sobre responsabilidade, sobre como me criaram, sobre como eu era ingrata. Afastei o telefone do ouvido, abri o aplicativo do banco e fui direto para a seção de pagamentos agendados. Lá estava, transferência recorrente para Débora Ruiz. Uma de $1.500 todo dia primeiro do mês. Ativa desde março de 2010. Um toque para cancelar. Tela de confirmação. Pronto. Tirei print de todo o histórico, centenas de transferências ao longo de mais de uma década, e enviei para meu próprio e-mail, com o horário visível, só por segurança. Em minutos, as mensagens começaram a chegar sem parar. Você não pode fazer isso. O remédio de pressão alta do seu pai não é barato. Vamos perder a casa, Melanie. É isso que você quer? Pense no que as pessoas vão dizer quando descobrirem que você abandonou seus próprios pais. Li cada mensagem em voz alta para a sala vazia, minha voz tremendo no começo, depois ficando mais firme a cada palavra. Quando chegou a última, você vai se arrepender disso. Bloqueei o número dela sem responder. O silêncio que se seguiu pareceu mais alto do que qualquer grito que ela já tivesse dado. Ava levantou os olhos da TV. A vovó está brava porque a gente foi embora? Ela está brava porque o dinheiro acabou, respondi, puxando minha filha para mais perto. Mas nós vamos ficar bem. Aquela noite, fiquei acordada olhando para o teto, esperando que a culpa me esmagasse como sempre fazia. E ela apareceu, claro, sussurrando que eu era cruel, que eles eram velhos, que sangue é mais espesso que água. Mas, pela primeira vez, a culpa tinha competição, um alívio forte, brilhante e impossível de ignorar. Eu tinha traçado um limite, e não ia voltar atrás. De manhã, desbloqueei minha mãe apenas tempo suficiente para encaminhar a ela a confirmação do cancelamento do banco, sem mensagem alguma, e depois bloqueei de novo. O telefone ficou silencioso depois disso, pelo menos por um tempo. 6 dias depois, alguém bateu na porta do meu apartamento. Abri e encontrei meu primo, Dashin Ruiz, parado ali com seu pesado casaco de inverno, segurando uma grande caixa de presente vermelha com um laço dourado e um envelope grosso debaixo do braço.
Ele parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro enquanto a luz do corredor piscava acima de nós. Sua mãe pediu para eu deixar isso aqui, ele disse, empurrando os itens na minha direção sem entrar. O envelope tinha um carimbo de 2 dias antes e o endereço dos meus pais bem visível no canto. Peguei a caixa, coloquei no chão, logo atrás da porta, e abri o envelope ali mesmo. Dentro havia uma única folha de papel de carta escrita à mão pela minha mãe. Se você virar as costas para a família, não espere nunca voltar rastejando. Não nos deixe perder a casa só por causa do seu orgulho. Li 2 vezes, sentindo o calor subir no rosto enquanto Josh encarava o carpete. Quando levantei o olhar novamente, peguei a caixa de presente, caminhei os 3 passos até o compartimento de lixo no fim do corredor e deixei tudo cair lá dentro. Ela despencou com um baque forte vários andares abaixo. A boca de Dustin abriu e fechou. Ela está realmente chateada, ele conseguiu dizer por fim. Os 2 estão. Eu não respondi. Apenas fechei a porta e passei o trinco. Naquela noite, depois que Ava dormiu, eu estava terminando a louça quando meu celular começou a acender com alertas de segurança do banco um após o outro. Tentativa de login falhada. Outra tentativa falhada. Pedido de redefinição de senha negado. O registro de atividade mostrava que as tentativas vinham de um endereço de IP registrado na casa dos meus pais. Alguém tinha tentado minhas credenciais antigas 4 vezes em menos de 2 minutos e depois solicitado uma redefinição de senha para um e-mail que eu não usava há anos, uma conta que eu mesma tinha adicionado, no passado, como alternativa para pagar as contas deles. Liguei imediatamente para a linha de fraude do banco. A representante me guiou por cada alerta enquanto eu encaminhava as capturas de tela para o e-mail seguro que ela forneceu. Em menos de 10 minutos, minhas contas principais foram bloqueadas por atividade suspeita. Novas senhas foram criadas e a autenticação em 2 etapas foi ativada em todos os dispositivos. Ela garantiu que o acesso havia sido impedido, mas que o registro agora fazia parte do histórico permanente deles. Sentei à mesa da cozinha, encarando os e-mails de confirmação, com o coração batendo mais forte do que na noite em que cancelei a transferência. Aquilo não era mais apenas raiva. Assim que perceberam que o fluxo automático tinha parado, eles tentaram entrar no meu dinheiro. Antes de dormir, criei uma nova pasta no meu laptop chamada Evidências e coloquei ali a carta escaneada, a foto do envelope com carimbo e todos os alertas do banco com horário marcado. Adicionei uma segunda camada de senha e fiz backup de tudo em um drive criptografado que nunca compartilhei com ninguém da família. O sono não veio fácil naquela noite. Cada estalo do prédio me fazia sentar na cama, esperando outra batida na porta ou algo pior. Mas nada aconteceu, e de manhã o apartamento parecia mais silencioso do que em anos, como se até o ar tivesse parado de prender a respiração. 3 dias depois do ano novo, minha tia Linda Morrison apareceu com uma pasta grossa. Ela entrou sem esperar convite, tirou as botas cobertas de neve e colocou a pasta de papel pardo sobre minha mesa da cozinha como se estivesse entregando algo que eu esperava havia muito tempo. Dentro havia extratos bancários impressos dos últimos 12 anos, fotocópias coloridas de cheques que eu tinha escrito em emergências e dezenas de capturas de tela de grupos privados do Facebook que minha mãe achava que ninguém mais podia acessar. Linda sentou à minha frente enquanto eu folheava página por página. Havia fotos da minha mãe segurando sacolas de compras em frente a móveis novos com legendas como: "Obrigada, minha filha confiável." E mensagens que ela enviou a antigos amigos de escola, se gabando da renda extra que pagou o cruzeiro deles 2 verões atrás. Então virei para a última sessão e senti o ar sair dos meus pulmões. Era uma foto de 14 meses antes. Minha mãe parada na sala, sorrindo de orelha a orelha, segurando um cheque administrativo de $15.000, o que eu havia enviado quando o banco ameaçou a primeira execução da hipoteca. A legenda dizia: "Ainda tenho meu caixa eletrônico pessoal." Deixei a pilha de papéis cair e deslizei da cadeira para o chão, os joelhos batendo no azulejo com força suficiente para arder. Tudo o que eu tinha repetido para mim mesma durante anos, que eles precisavam de mim, que eu estava ajudando, que era meu dever, desmoronou naquela única imagem. Eles não eram pais em dificuldade contando com uma filha dedicada. Eles estavam me explorando. Linda não tentou me abraçar nem dizer que tudo ficaria bem. Apenas esperou até eu conseguir respirar de novo e então falou, suavemente. "Guardei isso por muito tempo", ela disse. "Achei que um dia você precisaria ver a verdade com seus próprios olhos."
Enxuguei o rosto com a manga e comecei a digitalizar cada documento ali mesmo, usando a impressora do meu escritório. Cada página foi salva como um PDF separado, com a data visível no nome do arquivo, e depois enviada para uma nova pasta criptografada na nuvem, acessível somente por mim. Quando o último arquivo terminou de carregar, marquei uma consulta online com um advogado de direito de família no centro da cidade para a semana seguinte. Ava entrou no meio do processo, olhou para os papéis espalhados pela mesa e perguntou o que eram aquelas fotos. Disse que eram coisas de adulto e a mandei terminar o dever de casa no quarto. A última coisa que eu queria era que ela visse a imagem da avó segurando dinheiro como um troféu. Quando Linda foi embora naquela tarde, levando a pasta original para guardar em segurança, eu já tinha copiado tudo mais 2 vezes, uma para um HD externo escondido no meu armário e outra para um rascunho de e-mail protegido que eu nunca pretendia enviar. Não ia correr nenhum risco. Naquela noite, fiquei sentada no sofá muito depois de Ava ter ido dormir, olhando para a tela congelada do meu laptop, exibindo aquela foto de novo. Pela primeira vez, a raiva parecia limpa. Sem culpa misturada, sem me perguntar se eu estava exagerando. Eles tinham documentado a própria ganância e me entregado a prova sem perceber. Fechei o laptop, apaguei as luzes e fui dormir sabendo exatamente o que eu precisava fazer a seguir. 4 dias depois, recebi um e-mail do Departamento de Polícia de Fargo. Parecia oficial logo do departamento, número do caso, tudo. A linha de assunto dizia: relatório registrado sobre saques não autorizados. Meus pais tinham ido até a delegacia naquela manhã e afirmado que eu havia roubado de uma conta familiar conjunta durante anos e que, de repente, parei sem permissão. Eles até levaram extratos impressos antigos que só mostravam o dinheiro saindo, sem contexto algum. Li o e-mail 2 vezes no estacionamento da escola da Ava, com as mãos tremendo tanto que quase deixei o celular cair. Então virei o carro, busquei Ava mais cedo com a desculpa de uma consulta médica e fui direto para o centro da cidade com o fichário grosso de evidências que Linda tinha me devolvido na noite anterior. Na delegacia, pedi para falar com um policial cujo nome estava no e-mail. Ele me encontrou numa pequena sala de entrevistas, deu uma olhada na pasta que empurrei pela mesa e começou a folheá-la. Alertas do banco mostrando as tentativas de login falhadas, a carta escrita à mão com o carimbo do correio, capturas de tela dos posts da minha mãe me chamando de encaixe eletrônico, cópias de 15 anos de transferências voluntárias que eu mesma tinha iniciado e que podia cancelar a qualquer momento. 20 minutos depois, ele fechou o fichário e se recostou na cadeira. Senhora, o que temos aqui é bem claro. Tentativa de fraude da parte deles ao apresentar um boletim falso. Vou abrir um processo por declaração falsa às autoridades. Isso é uma contravenção em Dakota do Norte. Ele fez uma pausa e então acrescentou: você também tem documentação mais do que suficiente para um processo por assédio. Eu recomendo fortemente que você solicite uma ordem de proteção hoje mesmo. Podemos começar a papelada aqui. Preenchi os formulários enquanto ele tirava cópias de tudo. Quando saí da delegacia, as ordens temporárias já estavam no sistema. Nada de contato. Nada de chegar a menos de 150 metros de mim ou da Ava. Nada de ligações. Nada de mensagens por terceiros. A audiência completa foi marcada para dali a 3 semanas. A volta para casa pareceu mais longa do que deveria. A neve tinha começado a cair de novo, flocos grossos que borravam o para-brisa mesmo com os limpadores na velocidade máxima. Quando estacionei no prédio, Ava tirou o cinto sozinha e fez a pergunta que eu mais temia. Mãe, por que a vovó está tentando colocar você na cadeia? Desliguei o motor e fiquei ali, encarando o volante, até as lágrimas começarem. Depois me virei, puxei ela para o banco da frente e a abracei tão forte que ela até fez um barulhinho. Ela não repetiu a pergunta. Só passou os bracinhos pelo meu pescoço e ficou quieta enquanto eu chorava no cabelo dela. Naquela noite, sentei no chão do quarto dela, cercada por todos os documentos que eu tinha, organizando tudo por data, separando por abas coloridas as piores coisas, certificando-me de que nada jamais pudesse ser questionado. Eu não estava mais com medo. Eu estava acabando com a versão deles da história, de uma vez por todas. 3 dias depois daquele pesadelo, minha melhor amiga, Brooke Carter, me levou para conhecer meu advogado, Nathan Walsh. Sentamos no escritório silencioso dele no centro, com a neve se acumulando na janela, enquanto eu entregava o fichário inteiro. Nathan ouviu sem interromper,
folheando páginas de extratos, capturas de tela, o boletim policial e a ordem de proteção temporária. Quando terminou, levantou o olhar e falou na voz calma e firme que eu precisava ouvir. Hoje, enviamos uma notificação de cease and desist. Ela vai exigir formalmente que eles parem todo contato, parem de fazer declarações falsas sobre você para qualquer pessoa e parem de tentar acessar suas contas. Também deixa registrado que qualquer violação futura será usada em tribunal. Ele redigiu a carta enquanto esperávamos, imprimiu 2 cópias, pediu minha assinatura e enviou uma delas por correio registrado para a casa dos meus pais naquela mesma tarde. A segunda cópia foi para meu arquivo. Brooke e eu mal tínhamos voltado para o carro quando meu celular começou a explodir de novo, desta vez com notificações de um novo grupo de família que minha mãe criou chamado Orações por Deborah e Gregory. Em minutos, começaram a chegar mensagens de primos e tias com quem eu não falava há anos, me chamando de insensível, egoísta e coisas piores. Alguém até postou uma foto dos meus pais no sofá, com cara triste, com a legenda: "Quando sua própria filha te abandona na velhice." Mostrei a tela para Brooke. Ela pegou o telefone, rolou por uns 30 segundos e devolveu. Encaminhe cada uma dessas mensagens para o Nathan. Agora. Isso é assédio e difamação clássicos. Ele vai adicionar isso ao processo. Foi exatamente o que fiz do banco do passageiro, anexando capturas de tela com horários antes de bloquear todo o grupo. O silêncio finalmente voltou. Naquela noite, depois que Ava já estava na cama, eu estava arrumando a cozinha quando um número desconhecido apareceu na tela com uma mensagem simples: "Eu ouvi o que eles estão fazendo." Era a Kayla. Minha irmã Kayla Harper, 39 anos, aquela que havia sumido de todos os eventos da família 12 anos antes e de quem eu não tinha notícias desde que ela se mudou para o oeste. Minhas mãos tremeram tanto que precisei colocar o telefone sobre a bancada por um minuto antes de conseguir digitar de volta: "É realmente você?" 3 pontinhos apareceram, desapareceram, voltaram. Então veio a resposta: "Sim." Desculpa ter demorado tanto. Conversamos por mensagem durante 2 horas seguidas. Ela me contou que viu o grupo porque um primo em comum a adicionou sem pedir. Disse que tinha ido embora todos aqueles anos antes porque a nossa mãe a convenceu de que eu não a queria mais por perto, que eu achava que ela era um peso. Contou que sempre se perguntou se o dinheiro que eu mandava todo mês era a única razão para eles manterem meu número. Eu contei tudo para ela: a ofensa na véspera de Natal, os pagamentos cancelados, o boletim de ocorrência, a medida de proteção. Quando terminei, houve uma longa pausa e então uma última mensagem dela: "Eu tenho coisas que eles me enviaram ao longo dos anos também. Eu guardei. Se você precisar delas, são suas." Fiquei olhando para aquelas palavras até a tela apagar, sentindo algo mudar dentro do peito, algo que eu ainda não conseguia nomear. Não era perdão, nem confiança, mas a possibilidade de que eu talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. 2 semanas depois, Kayla e eu finalmente conversamos pela primeira vez em 12 anos. Ela ligou em um sábado de manhã, enquanto Ava ainda dormia. No momento em que ouvi sua voz mais madura, mas inconfundível, algo se abriu dentro de mim. Não perdemos tempo com amenidades. Ela foi direto ao ponto: "A mamãe me disse que você me odiava", disse Kayla baixinho. "Disse que você me culpava por tudo quando éramos crianças e que nunca quis que eu voltasse para casa depois que me mudei para o oeste." Ela repetiu isso tantas vezes que eu acreditei. Fechei os olhos e me apoiei no balcão da cozinha. Todos aqueles anos eu achei que Kayla simplesmente não se importava. E todos aqueles anos ela tinha sido alimentada com o mesmo veneno, só que contra mim. Ficamos ao telefone por quase 3 horas preenchendo lacunas que carregávamos sozinhas. 3 dias depois dessa ligação, chegou uma carta da empresa hipotecária endereçada aos meus pais, mas encaminhada por engano para o e-mail antigo que eu ainda monitorava para as contas deles. Era um aviso formal de inadimplência: 3 pagamentos consecutivos em atraso, um período de cura de 30 dias e o início do processo de execução hipotecária caso nada mudasse. Fiquei olhando aquele PDF por muito tempo e então o encaminhei para Nathan sem dizer nada. Naquela mesma tarde, a temperatura despencou e o céu ficou da cor de aço. Eu estava ajudando Ava com um quebra-cabeça no chão da sala quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi minha mãe parada no capacho, usando um casaco fino, as bochechas vermelhas do vento, os olhos já cheios de lágrimas. Abri a porta apenas o suficiente para falar:
Ela começou a falar imediatamente, a voz se quebrando: Melanie, por favor. Vamos perder tudo. Só me deixa ver a Ava por 5 minutos. Ela é minha neta. Ava tinha vindo atrás de mim e espiava por entre minhas pernas. Minha mãe estendeu a mão como se fosse tentar entrar à força, mas eu segurei a porta firme. Não, eu disse. A palavra saiu firme e clara, mais alta do que eu esperava. Você não pode usar ela para consertar o que você destruiu. O rosto dela desabou. Como você pode ser tão cruel depois de tudo que fizemos por você? Você quer dizer depois de tudo que eu fiz por vocês? Respondi. 15 anos, centenas de milhares de dólares. E na primeira vez que eu disse chega, vocês tentaram me colocar na cadeia. Acabou. Ela começou a chorar mais alto, implorando, dizendo que meu pai estava doente, dizendo que o banco não queria negociar, dizendo que eu estava matando eles. A neve se acumulava nos ombros dela enquanto ela implorava. Ava puxou minha manga e sussurrou: a vovó está bem? Ajoelhei, beijei o topo da cabeça dela e disse que a vovó precisava ir para casa agora. Olhei para minha mãe pela última vez. Vá para casa. Não volte aqui. Da próxima vez que você aparecer, eu chamo a polícia e você vai ser presa por violar a ordem. Então fechei a porta, tranquei e coloquei a corrente. Pelo olho mágico, vi ela ficar ali por mais 1 minuto, enxugando o rosto com as mãos enluvadas, até finalmente se virar e caminhar de volta para a tempestade. Ava perguntou se a vovó estava triste por causa da neve. Eu disse: algumas pessoas criam as próprias tempestades. Ela aceitou isso e voltou para o quebra-cabeça. Eu fiquei mais um pouco perto da porta, ouvindo o vento, sentindo o peso daquela única palavra que eu finalmente tinha dito diretamente para o rosto da minha mãe: não. O Natal seguinte chegou o primeiro que pertencia só a nós. Kayla tinha chegado com uma semana de antecedência desta vez, carregando 2 malas e uma caixa de enfeites feitos à mão que ela guardava desde o dia em que saiu de casa. Escolhemos a menor árvore de verdade que ainda havia no lote, mal tinha 1,20 metros e a arrastamos escada acima enquanto Ava dirigia o trânsito como uma pequena chefe de obra. Naquela noite, transformamos a sala em uma oficina de luzes emaranhadas, fios de pipoca e chocolate quente que deixou marcas grudadas em todas as superfícies. Ava insistiu em pendurar a estrela sozinha, subindo numa cadeira e se esticando até a ponta dos dedos mal alcançar o topo. A manhã de Natal cheirava a canela e pinho fresco. Ficamos de pijama até o meio-dia, abrindo os presentes um de cada vez para que a magia durasse mais. Quando as caixas acabaram, Ava desapareceu no quarto e voltou segurando uma folha grande de papel enrolada como um pergaminho. Ela subiu no meu colo e colocou o rolo nas minhas mãos. Abre devagar, mamãe. Desenrolei o desenho com cuidado. 3 figuras estavam de pé sob um céu azul brilhante. Eu no centro, com cabelo castanho comprido, Ava à minha direita segurando minha mão, Kayla à minha esquerda, com o braço ao redor dos meus ombros. Acima de nós, escrito em giz de cera roxo, ela tinha colocado: minha família para sempre. No canto inferior, acrescentou um pequeno coração e seu nome em letras maiúsculas bem cuidadas. Eu não conseguia falar. Kayla se inclinou, leu em silêncio e apoiou a cabeça na minha. Ava só se aconchegou mais, satisfeita com o silêncio que dizia tudo. Mais tarde, naquela tarde, meu telefone vibrou com uma ligação curta da tia Linda. Ela já não se alongava no assunto. Apenas repassava fatos quando importavam. A casa se foi, ela disse. Vendida em leilão em março. Seus pais estão morando em um apartamento de 1 quarto acima da antiga lavanderia. Ninguém os convidou para o Natal naquele ano. Nem primos, nem velhos vizinhos, nem mesmo o grupo da igreja que eles costumavam receber. Finalmente ficaram 100 pessoas dispostas a ignorar o que eles realmente eram. Agradeci e encerrei a ligação. Pela janela, observei a neve passar em frente ao poste enquanto Kayla e Ava construíam um forte de cobertores ao redor da nossa pequena árvore. As luzes brilhavam em um dourado suave nos rostos delas, e o riso preenchia cada canto do apartamento que transformamos em lar. As escolhas deles tiveram consequências. Anos de tomar, mentir e manipular finalmente os deixaram exatamente com o que haviam merecido: silêncio, uma mesa vazia e o peso de saber que a família que diziam amar escolheu a paz em vez do caos deles. Família não é quem te machuca e chama isso de amor.
Às vezes, a menor família é a mais forte que você vai ter. A todos que ficaram até a última palavra, obrigada do fundo do meu coração por ouvirem. Se essa história tocou algo em você, se te fez chorar, se te deixou com raiva ou se te fez sentir menos sozinho, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já precisou ir embora para se salvar? Já encontrou sua verdadeira família nos lugares onde menos esperava? Eu leio cada um, e as histórias de vocês importam tanto quanto a minha. Obrigada novamente por estar aqui.